boa noite. Iniciaremos hoje a aula de dosagem. A gente vai falar um pouco da teoria e vamos introduzir uns exercícios do nosso método que a gente vai utilizar para dosagem, tá? Então, o que é dosagem? A dosagem, ela me fornece as quantidades teóricas dos materiais componentes do traço. Então, a gente vai saber quanto que vai usar de cada material do nosso traço para a gente obter aquela resistência que o calculista nos exigiu, certo? Então, coerência e segurança fazem parte da qualidade, portanto, somente após ensaios de laboratório. Então, a nossa dosagem do nosso concreto, ela vai ser feita através de experimentos, por isso não tem uma fórmula correta para a dosagem. Então, a cada experimento, a gente tem estudos, a gente tem artigos em que há vários tipos de dosagem de concreto e a gente pode acrescentar algo a mais até conseguir um concreto de boa qualidade, certo? Então, como é que a gente faz para ter uma liberação dessa nossa dosagem? Que é o quê? Você vai para o laboratório e vai começar a ensaiar o seu material. Você vai ensaiar vai conhecer, né, os seus materiais agregados, aglomerantes, agregado grau do miúdo e o aglomerante, certo? Então você vai conhecer esses seus materiais. O que é conhecer? Você vai ensaiá-los, você vai conhecer suas características físicas, certo? E a partir disso é que vai haver a liberação, porque a gente precisa ter uma certa trabalhabilidade e essa minha trabalhabilidade, ela é um misto de coesão com consistência, não é isso? O que a coesão significa? A coesão significa a resistência à segregação, né? Que é o que? Um material ligado, um material coeso. E a consistência é uma facilidade de fluidez. Então, esses dois têm que andar juntos, certo? Então, nós temos que ter um concreto fluido, mas ao mesmo tempo eu preciso que ele tenha uma coesão, que ele resista à segregação. E precisamos ter também resistência mecânica. Não basta o meu concreto estar lá coeso e fluido, né? Fácil, trabalhável, e não ter a resistência mecânica exigida em laboratório, certo? Então, segundo a NBR 2655 de 2015, existem dois tipos de dosagens, a empírica e a experimental. A empírica, ela é feita de forma arbitrária, certo? Com base na experiência do consultor. Então, o consultor já tem experiência em dosagem e ele vai utilizar aquela dosagem que ele já tem costume de utilizar. Mas isso só pode ser utilizada para concretos de classe 10 e classe 15, que significa o quê? Que não é o nosso concreto que a gente possa utilizar nos nossos elementos estruturais, certo? E o consumo mínimo de cimento é de 300 kg por metro cúbico. Então, a gente tem esse consumo mínimo, isso é dado em norma, para concretos de classe 10 e 15, que a gente vai fazer uma dosagem empírica, certo? E a dosagem experimental é a que a gente utiliza. Então, a gente faz ensaios em laboratórios. Então, tem muitos estudos, gente, de dosagem de concreto. Eles são feitos em ensaios de laboratório, justamente para que vocês vejam o quanto isso é trabalhoso, o quanto isso é novo. Todo dia aparece uma novidade sobre dosagem. Então, vamos acrescentar um pouco de adição mineral, vamos acrescentar um pouco de fibra, vamos acrescentar um pouco de aditivo, certo? Então, tem muito estudo atual sobre dosagem. Por quê? Porque não é um assunto, não é um estudo que está lá em norma e que você tem que seguir a risca. Então, é um assunto experimental, é um estudo experimental. Então, você vai fazer ensaios em laboratórios, tá? Certo? Então, mesmos materiais e condições semelhantes com a obra. Então, o que ocorre? Naquela sua obra, você já tem a sua brita, a sua areia, a sua água e o seu cimento. E aí, esses materiais têm que ser levados aos laboratórios para que a gente ensaie os seus materiais, conheça suas propriedades e faça o traço de acordo com o material que você vai utilizar, da usina que você comprou, certo? E o que ocorre? Nós temos uma tabela nessa norma que ela vai de acordo com a sua classe de agressividade do seu ambiente, certo? Se você vai construir aqui, se você vai construir em meio rural, urbano ou na industrial e marítimo, né? Então, se você vai trabalhar com essas classes de agressividade, nós já sabemos que cada concreto, tanto o concreto armado quanto o concreto protendido, eles têm a sua medida de água, da sua relação água-cimento.
Aqui nós temos a classe de concreto, que significa a resistência à compressão do concreto mínima, tá? Para cada classe de agressividade. E aqui o consumo de cimento por metro cúbico de concreto. Então, se você vai trabalhar no meio urbano, que é o que geralmente a gente trabalha, ele não pode ter um consumo de cimento por metro cúbico menor que 280 kg. Então, tem que ser acima de 280 kg, certo? Isso tudo é datado em norma. E quais são os fundamentos da dosagem do concreto? Então, a gente precisa sim que nosso concreto seja trabalhável para que facilite, né, na nossa obra. Precisa que o nosso concreto tenha resistência, isso é óbvio. Então, se você vai construir um prédio e que o calculista calculou aquele prédio para que ele tenha uma resistência de compressão 30 MPa, então todas as suas dosagens, os seus concretos, aos 28 dias precisam ter essa resistência datada pelo calculista. Ele precisa ter durabilidade. O que seria a durabilidade? A durabilidade é que seu concreto não seja poroso. Porque se ele for poroso, a sua matriz e a sua zona de transição, ela vai ser fraca. E se ela for fraca, não é isso? Se ela tiver vazios, fica mais fácil o nosso concreto e as nossas armaduras sofrerem com a agressividade, certo? E o principal, né, é o custo. Então, você sabe que o cimento te dá uma boa característica no seu concreto, mas você não vai colocar muito cimento no seu traço, mesmo sem precisar, certo? Por quê? Porque isso tem custo. E o cimento é o material mais caro do traço, certo? E outra, a gente também pode utilizar outros materiais no lugar do cimento. Então, a consideração chave que comanda a maioria dos princípios que regem os procedimentos de proporcionamento dos materiais constituintes do concreto é reconhecer que o cimento custa muito mais que o agregado, certo? Portanto, todo empenho possível deve ser feito no sentido de reduzir o consumo de cimento numa certa mistura, sem naturalmente sacrificar as propriedades desejadas do concreto, especialmente a durabilidade e a nossa resistência. Então, não quer dizer que eu vou diminuir o consumo do cimento porque eu quero que o meu concreto seja barato, mas eu não estou nem aí para a durabilidade nem para a minha resistência. Não existe isso. Você tem que ter um consumo consciente. Então, se eu sei que lá no meu cimento é onde está o meu material mais caro do meu concreto, e eu sei o mínimo que eu posso utilizar, datado por fórmula, tá? Isso é por fórmula, por norma. Então, se aquele meu consumo mínimo na minha classe de agressividade é 280, então, ok, vou tentar fazer que o meu concreto chegue na minha resistência à compressão pedida com aquele meu consumo mínimo. Não deu, então eu vou aumentar um pouquinho. Então, o que vocês têm que fazer? Experimentos. Então, por isso que a gente diz que dosagem não está em norma, não está descrita em norma. Você não tem aquela quantidade certa. Então, isso é um experimento, tá? E tentar sempre diminuir ao máximo o custo, sem perder o quê? Principalmente a durabilidade e a resistência do nosso concreto, certo? Falando um pouco de trabalhabilidade, a gente sabe que se eu aumentar o consumo do meu cimento, eu diminuo a exsudação, não é isso? O meu concreto fica mais coeso. Se eu aumento a relação água-cimento do meu concreto, eu diminuo a plasticidade do meu concreto, ele fica líquido, né? Ele fica fluido. E se eu aumento o consumo de cimento, eu aumento a plasticidade, só que eu também vou aumentar o calor de hidratação e a variação volumétrica. O que seria isso? O meu concreto vai começar a retrair, né? E vai diminuir de volume. Quando ele está retraindo, o que ocorre? Vão aparecer fissuras, certo? Então, não significa que eu tenho que aumentar ao máximo o consumo de cimento, porque eu quero chegar ao máximo de resistência. Você também tem que entender que, para isso, a gente tem efeitos colaterais, certo? E vamos falar um pouco de agregado miúdo. O agregado miúdo, areia fina. Se eu colocar areia fina no meu concreto, eu vou precisar de quê? Aumentar o consumo da minha água. E aí eu vou conseguir uma melhora de plasticidade. Só que a gente tem que ver que se eu aumentar o consumo da minha água, eu vou diminuir a minha resistência. Se eu for manter todos os meus os outros materiais do meu concreto, certo?
os outros insumos. Se eu colocar areia grossa, se o diâmetro máximo dessa minha areia grossa for pequeno, a nossa mistura vai ficar pouco coesiva. Então a gente vai perder um pouco de coesão. Se eu perder um pouco de coesão, ele vai ficar mais fácil de segregar, não é isso? Quanto maior o consumo de areia, maior o consumo de cimento. Se eu tenho muita areia, eu preciso de uma nata de cimento, não é isso? Para que uma nata de cimento maior, para que envolva mais grãos de areia e haja o quê? Coesão desse meu material, que forme uma argamassa coesa, né? E falar um pouco de agregado graúdo. Nós temos os tipos de agregado graúdo com superfície arredondada ou lisa, que é aquele seixo, e nós temos o forma lamelar ou alongado, certo? O superfície arredondada ou lisa, ele me dá o quê? Uma pior zona de transição, certo? Por quê? Porque ele não tem aderência, tá? E uma melhor plasticidade, fica mais plástico o meu concreto, ok? A minha fórmula lamelar ou alongada, ela me dá o quê? Um maior consumo de areia, certo? Por quê? Porque você tem que envolver com muita argamassa o seu agregado, né? Então, qual é o melhor agregado para a dosagem de concreto? O melhor agregado é o cúbico e é que ele seja rugoso, para ele me dar aderência. E o cúbico, porque quanto menor o meu agregado graúdo, que ele não seja lamelar, que ele não tenha uma área de contato, não é nem área de contato, que ele seja grande, ele vai acumular água de exsudação, não é isso? Na sua superfície. Se ele acumular água, aquela a minha zona de transição do meu agregado com a minha matriz cimentícia vai ficar fraca, porque ela tem mais água do que a minha argamassa, do que a minha matriz. E vai ter o quê? Pouco produto de hidratação do cimento. Se eu tenho pouco produto de hidratação, ou se eu tenho os produtos de hidratação que não me dão tanta resistência ao meu concreto, a minha zona de transição vai ficar fraca, certo? E resistência e durabilidade. Então, a gente vai partir desse estudo, tá? Que a gente vai fazer o que? Vai ter vários corpos de prova. A partir de vários corpos de prova, a gente vai fazer um estudo de probabilidade das minhas resistências características, tá? Do meu concreto. Então, a resistência à compressão é o principal fator adotado em uma dosagem concreta. Então, você tem que atingir aquela resistência à compressão. Você vai chegar, essa resistência à compressão, ela está dita no projeto de estrutura. Então, esse projeto de estrutura vai chegar na obra e o engenheiro gestor vai ver essa resistência e vai dizer, então a gente vai fazer uma dosagem concreta a partir dessa resistência à compressão. Só que para eu chegar nessa resistência à compressão, eu preciso também conhecer o quê? Os meus insumos, que são os meus agregados graúdos, os meus agregados miúdos e o meu aglomerante. Então, conhecendo os meus insumos, eu vou fazer uma dosagem, é uma receita. Então, eu vou fazer uma receita para que ele chegue na minha resistência à compressão. Então, devido à heterogeneidade do concreto, é necessário fazer um estudo estatístico de sua resistência. Então, o que a gente vai fazer? Teste em laboratório. Então, eu preciso fazer vários testes, preciso fazer ensaios de compressão, tá, do meu concreto, que é isso que vai me dar resistência de compressão do meu concreto, óbvio, né? Então, a partir desse ensaio estatístico, eu vou ter um desvio padrão e a partir desse desvio padrão é que eu vou ter uma fórmula para chegar à minha resistência à compressão. Vocês vão ver mais à frente. Aqui, né? Então, uma vez definido o FCK, certo? Deve ser garantido que a produção alcance essa resistência. Então, o engenheiro calculista definiu o FCK e agora você tem que produzir o seu concreto para que ele chegue nessa resistência. Então, para isso são moldados corpos de prova com a amostra de uma produção. Todo mundo já sabe moldar aqui um corpo de prova. Então, devido à variabilidade das resistências, então as resistências variam de corpo de prova para corpo de prova. Às vezes é só como você informou o seu concreto, às vezes você deixou uma superfície do seu corpo de prova não alinhada e isso afeta sim a resistência. Então, a gente vai moldar vários corpos de prova e às vezes dão erros nesses ensaios, certo? Por isso que a gente usa o desvio padrão.
Então, devido à variabilidade das resistências, o valor de resistência utilizado para a dosagem de concreto é dado pela forma. Então, a gente vai ter a resistência média do concreto à compressão, que ela vai ser prevista para uma unidade de J dias, expressa em megapascal, certo? É igual à resistência característica do concreto à compressão aos J dias, dependendo do dia que você quer, tá? Expressa em megapascal, mais 1,65 vezes o SD. O que é esse SD? É o desvio padrão da dosagem. Então, é justamente aquele errozinho que pode dar nos seus ensaios. E esse desvio padrão, ele está associado a condições de preparo do nosso concreto, certo? Então, nós temos 3 condições. Na condição A, essa condição ela é aplicável para todas as classes de concreto, certo? Os cimentos e os agregados, eles são medidos em massa. A água medida em massa ou volume com dispositivo dosador e a umidade dos agregados devem ser corrigidos. O que é isso? Então, você chega na sua obra e a sua areia está úmida, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai corrigir a quantidade de água da sua dosagem a partir dessa umidade da sua areia. Então, você vai descobrir a umidade da areia e vai diminuir a água da sua dosagem, certo? Então, para essa condição, o desvio padrão é menor, certo? Então, é 4 MPa. E você vai jogar naquela fórmula e vai conseguir a resistência característica média. Condição B. A condição B ela é aplicável para concretos de classes 10 a 20, certo? Então, o cimento é medido em massa, a água é medida em volume com dispositivo dosador, para vocês terem noção como isso é feito em ensaio laboratório. Por isso que ele é todo certinho, certo? Todo dosado. Os agregados são medidos em massa combinada com volume e a umidade dos agregados devem ser corrigidas, certo? Deve ser corrigida. O desvio padrão para a condição B é 5,5 MPa. E a condição C ela é aplicável somente às classes 10 e 15, ok? O cimento é medido em massa, a água é medida em volume com dispositivo dosador também, e os agregados são medidos em volume e a umidade dos agregados devem ser corrigidas, certo? Vocês vão entender tudinho quando a gente estiver fazendo exercícios, o que são esses agregados medidos em massa e volume. Então, geralmente a gente faz todo o cimento medido em massa e os agregados medidos em volume, porque a gente usa padiolas, tá? Vocês vão conhecer o que é a padiola. Então, para essa condição C, a gente utiliza um desvio padrão de 7 MPa. Então, a durabilidade pode ser definida como sua capacidade de resistir à ação do tempo. Então, o que é um concreto ser durável? Então, ele vai resistir à ação do tempo. A ataques químicos significa o quê? Que tem uma barreira, que não entra produtos químicos, não entra agentes químicos, tá? Ou qualquer outra forma de deterioração, dependendo do ambiente ao qual o concreto está exposto. Então, a durabilidade, ela está totalmente ligada a quê? Para garantir essa durabilidade, os valores da relação água-cimento, então é importante você obedecer a sua relação água-cimento. Se tiver água demais, tá? Seu concreto perde resistência, seu concreto fica poroso. Se ele fica poroso, ele fica suscetível a ataques químicos, tá? E qualquer outro tipo de ação de deterioração. Resistência à compressão. Então, para você garantir que o seu concreto é durável, ele tem que atingir a sua resistência à compressão. E o cobrimento das armaduras devem ser respeitados. Então, para aquele seu ambiente, certo, que você está construindo, você tem um devido cobrimento de armadura, e para ter a durabilidade do seu concreto, você tem que seguir esse cobrimento da sua armadura, certo? Falando em classe de agressividade, nós temos classe 1 rural, 2 urbana, 3 marinha e a 4 industrial. Acho que eu troquei lá no início da nossa aula. Então, cada classe de agressividade dessa, a gente tem um tipo de cobrimento, a gente já viu em outras aulas, e esse cobrimento, para eu garantir que meu concreto seja um concreto durável, eu tenho que seguir à risca o cobrimento da nossa estrutura, certo? Então, gente, a gente vai falar agora sobre os métodos de dosagem. Então, tem vários métodos de dosagem, tá? A gente vai utilizar o método da ABCB. Esse método foi desenvolvido baseando-se no método de dosagem do Instituto Americano de Concreto
e adaptado para as nossas condições, para as condições brasileiras, certo? Então ele é recomendado para concretos de consistência plástica, utilizando agregado graúdo britado e areia de rio, que é o que a gente utiliza aqui, certo? Geralmente a gente utiliza mais brita e areia de rio, por isso que é pouco utilizado nesse método ABCP, mas às vezes a gente testa também com brita, com seixo, tá? Então é um método experimental, ou seja, ele fornece uma primeira aproximação, devendo ser executado inicialmente em laboratório para garantir as propriedades. Então o que a gente faz? A gente primeiro testa em laboratório, depois é que a gente leva para a obra o nosso traço certinho. Então o que acontece? Quando a gente está na obra, chega o nosso material. Esse meu material, ele tem que ser testado em laboratório, ele tem que ser conhecido as suas características físicas, a sua massa unitária, a sua massa específica. A gente tem que conhecer todos os nossas características dos materiais, para que assim a gente tenha uma dosagem correta para chegar na nossa resistência característica do concreto, certo? A gente sabe que é difícil isso acontecer aqui, a gente dificilmente vê porque não tem muito laboratório e o que tem ainda é só o da Crisfap, certo? Então, na nossa faculdade, a gente é muito privilegiado por ter um laboratório para que a gente consiga testar os nossos materiais e consiga levar isso para a obra. Então, eu até gosto de falar isso para os meus alunos, que se alguém estiver estagiando, já pode pedir para testar os seus materiais e já perceber ou constatar que aquele traço, ele não, que está sendo usado na obra, com aqueles materiais, ele não está chegando na sua resistência característica que o calculista deseja, tá? Então isso é um trabalho bem prático para vocês. Então quem quiser, óbvio, quando acabar essa quarentena e visitar obras e pedir permissão para que conheçam os materiais, para que ensaiem os materiais, conheçam as suas características, calculem o traço e vejam se o traço que está sendo utilizado na obra, que geralmente é um traço, eles usam um traço empírico, eles não levam em consideração o experimento, se aquele traço que eles estão utilizando está chegando à resistência. E se está chegando à resistência, está sendo seguido um custo, aquele custo realmente a gente pode diminuir e manter a nossa resistência. Então é isso que o engenheiro faz, certo? Manter a qualidade do trabalho, manter a qualidade do serviço, mas com um custo menor, tá? Reduzindo o custo do serviço. Então o método ABCP a gente precisa de quê? Então a gente precisa saber a resistência característica do nosso concreto, certo? Deixa eu colocar aqui um ponto aí. Resistência característica do nosso concreto, a gente precisa saber. Como é que a gente sabe? Quais são as características? Além da resistência característica do FCK, a gente precisa saber o slam. Então, o meu concreto ele precisa ser mais fluido, ele precisa ser mais seco, então vai depender de onde você vai aplicar o seu concreto. Então, a minha estrutura, essa parte da minha estrutura é uma estrutura que tem uma armadura mais densa, então eu preciso que o meu concreto tenha um slump maior, que ele seja um pouco mais fluido, certo? Condições de exposição também, o que a gente precisa saber, qual é a nossa classe de agressividade, ok? Outros dados necessários, cimento, qual o tipo do cimento que eu vou utilizar? Qual a resistência característica do cimento aos 28 dias? Então, cada cimento lá no pacote diz qual é a resistência característica dele aos 28 dias. E qual a sua massa específica? Isso tudo a gente faz em laboratório, vocês aprenderam lá em Materiais 2. Nos agregados, a gente precisa saber o que dos agregados. Então, a gente precisa saber o módulo de finura do agregado miúdo, diâmetro máximo do agregado graúdo, a massa específica do agregado miúdo e do agregado graúdo e a massa unitária compactada de cada um, certo? Então, a gente precisa saber tudo isso dos nossos materiais e é para isso que a gente vai fazer nas nossas aulas práticas, fé em Deus, quando tudo isso acabar, a gente vai começar a fazer esses ensaios de acordo com a característica da resistência característica que a gente tem encontrado no nosso concreto, certo? Então, a partir disso, a gente vai começar a dosar. Então, percebam que tudo a gente vai usar ábaco e tabelas, certo? Então, é bem experimental mesmo. Então, a gente vai fixar água, cimento, a partir dessa curva de Abrams e a durabilidade do nosso concreto. Então, isso define a durabilidade do nosso concreto. Então, vamos supor que nosso concreto ele tenha 30 MPa, tá?
Isso já é a resistência característica média, que a gente jogou lá naquela fórmulazinha da característica média, que é igual a FCK mais 1,65 do desvio padrão. Então, a gente vai definir como é que vai ser feito o nosso concreto em obra. Geralmente, a gente utiliza a condição A, tá? Então, a gente vai jogar aqui nossa resistência característica média do nosso concreto. Esses traçozinhos aqui, essas retas, elas definem quais as resistências aos 28 dias do cimento. Então, o meu cimento, aos 28 dias, ele vai ter 35 MPa, no caso desse exemplo aqui. Então, a gente vai chegar aqui com a nossa resistência característica média, vai traçar uma reta até chegar na reta do cimento e vai descer aqui e vai encontrar o que? A relação água-cimento, certo? Então, o primeiro passo é encontrar a relação água-cimento através dessa curva de Abrams, tá? Ou desse ábaco de Abrams. Achei a minha relação água-cimento, a gente sabe da durabilidade do concreto conferindo na nossa tabela. Então, o que é? Achei aquela minha relação água-cimento, aí eu venho na minha tabela de classe de agressividade, vou lá, vou trabalhar no meu ambiente 2, tá? Na minha classe de agressividade 2. Então, a minha relação de água-cimento para concreto armado, ela tem que ser menor que 0,60. E aqui, no nosso ábaco, ele dá aproximadamente 0,54. Então, tá ok, certo? Achei a minha relação água-cimento para a classe de agressividade 2. Se fosse aqui para agressividade 4, já não daria certo, né? Então, a gente já teria que fazer o quê? Modificar aqui a nossa resistência, característica média, e a resistência do cimento. Então, escolher outro tipo de cimento, certo? Então, por isso que a gente fala que a dosagem é um método experimental. Porque você, engenheiro, vai começar a experimentar o seu concreto de uma forma que você chegue em um custo mais barato, em um custo mais baixo, tá? Próximo passo, a gente vai definir o consumo dos nossos materiais através de tabelas, tá? Então, a gente precisa saber o modo de finura e o diâmetro máximo do agregado. Então, a gente vai utilizar primeiramente essa tabela aqui. Essa tabela, ela vai me dar o consumo de água aproximado do meu concreto. Então, tendo o abatimento do concreto, tendo o abatimento do meu concreto definido, tá? Então, o engenheiro que vai definir o abatimento do meu concreto, calculista. E eu tendo o diâmetro máximo do meu agregado graúdo, eu vou jogar aqui o diâmetro máximo e aqui o abatimento e vou chegar a um consumo de água do meu concreto. Então, o meu concreto em 1 metro cúbico, vamos supor aqui que eu tenha que ter um abatimento de 60 a 80 milímetros e o meu diâmetro máximo do agregado graúdo é 19. Então, eu preciso ter 200 litros por metro cúbico. Então, a cada metro cúbico de concreto, eu só posso ter até 200 litros de água, ok? Feito isso, a gente já tinha encontrado relação água-cimento e agora a gente encontrou o consumo de água. Se eu tenho o consumo de água e tenho a relação água-cimento, eu encontro o quê? O consumo de cimento. Encontrado o consumo de cimento, eu vou lá naquela tabela lá de consumo de cimento mínimo para cada classe de agressividade e eu vou conferir se esse meu consumo de cimento que eu encontrei, ele é realmente maior do que os mínimos lá para cada classe de agressividade, certo? Feito isso, a gente vai achar agora o consumo de agregado graúdo. Vejam que tudo é um passo a passo por tabela, certo? Com a característica do meu modo de finura do agregado miúdo, então vocês viram que tem uma relação entre areia e agregado graúdo, tá? Então, quando eu tenho um módulo de finura do meu agregado miúdo que eu encontrei por experimentos, eu venho aqui na dimensão máxima do meu agregado graúdo, venho no módulo de finura do agregado miúdo e encontro um consumo, vou supor que é 19,2, o meu módulo de finura e 19 o diâmetro máximo do agregado graúdo. Então, eu chego a um consumo de agregado graúdo de 0,75, tá? E aí, eu jogo esse meu consumo, esse meu volume, perdão, aqui é um volume, eu encontro um volume de 0,75 e jogo nessa fórmula. Que fórmula é essa? Então, eu tenho aqui o consumo de brita total, vai ser o consumo de brita vezes o consumo de agregado graúdo, vezes a massa unitária do meu
agregado graúdo, certo? Então, esse meu consumo de agregado graúdo, eu vou jogar nessa minha fórmula aqui. Como é que eu acho o meu volume de agregado miúdo? Então, já achei o agregado graúdo, tá? E agora eu vou achar o meu de agregado miúdo. Então, o meu de agregado miúdo, ele vai ser assim. Eu já encontrei, o concreto ele é formado pelo quê? Areia, brita, água. O meu concreto ele é formado por cimento, areia, brita e água, tá? Se eu já achei o consumo de água, se eu já achei o consumo de cimento e se eu já achei o consumo de brita, só falta achar o consumo de agregado miúdo, tá? Então eu faço o quê? Então, o meu agregado, o meu concreto ao total, ele é um valor de 100%. Então, 1. Então é um valor unitário. Então eu vou fazer 1 menos consumo de cimento dividido pela massa específica do cimento, consumo de brita dividido pela massa específica da brita, consumo de água dividido pela massa específica da água. Com isso, eu vou encontrar o meu volume de agregado miúdo. Feito isso, eu vou multiplicar o meu volume de agregado miúdo vezes a minha massa unitária da areia. Aí eu encontro o meu consumo de areia, o meu consumo de agregado miúdo. Com esses dados, eu já consigo montar o meu traço. Como é que eu monto? Então, eu tenho um consumo de cimento dividido pelo consumo de cimento. Percebam que o traço ele é todo em função do consumo de cimento. Consumo de areia dividido pelo consumo de cimento, consumo de brita dividido pelo consumo de cimento e o consumo de água dividido pelo consumo de cimento, que vai dar a minha relação água-cimento que a gente encontrou lá no início no ábaco de Abrams, certo? Então, como é que a gente se precisar fazer algum tipo de correção? Então, se faltou argamassa no meu concreto, eu vou começar a acrescentar um pouco de areia, mas eu vou manter o quê? A relação entre água e cimento. Porque se eu só aumentar a água, vai diminuir a resistência do meu concreto. Então, aumentei a água, aquela quantidade proporcional de água vai aumentar de cimento. Isso de acordo com a minha relação água-cimento, certo? Então, se eu tenho uma argamassa demais, eu vou acrescentar o quê? Brita. Então, se eu acrescentei brita, eu vou acrescentando brita, mas mantendo a relação água-cimento também constante. Porque eu vou ter que acrescentar um pouco de água também para misturar, só que se eu estou acrescentando água, aquela quantidade de água, eu vou lá na relação água-cimento, jogo na minha relação água-cimento e encontro um tanto de cimento a mais que eu também tenho que colocar. Então, essas correções podem sim ser necessárias e a gente pode fazer, mas isso tudo a gente tem que manter constante a nossa relação água-cimento para que o nosso concreto tenha a sua resistência característica, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a expressão do traço do concreto, tá? Como é que a gente faz essa expressão? Essa expressão a gente vai levar lá para a obra, né? Para o nosso mestre repassar ao pessoal. Então, o traço do concreto pode ser expresso em termos de proporções em massa ou volume. Então, além de uma forma mista que expressa os aglomerantes em massa e os agregados em volume, certo? Então, o que ocorre? Eu mostrei um vídeo para vocês na nossa aula de produção de concreto, que lá na usina de concreto, eles pesam o material para fazer a dosagem, né? Para fazer o concreto. Então, vocês veem que nada é à toa. Então, eles não jogam o material e formam o concreto. Então, tudo é pesado, tudo do nosso traço é expresso de alguma forma, ou como massa ou como volume, tá? Então, geralmente, nas obras, o que fazem? Eles colocam o traço 1, 2, 3, né? A gente vê muito isso, que coloca, e o 1, 2, 3 dele nem é uma proporção, porque eles colocam um saco de cimento, 2 carrinhos de mão de areia e 3 de brita. Só que vocês percebem que o cimento não tem nada a ver, o volume ou a massa do cimento tem nada a ver com o do carrinho de mão. Então, não é uma proporção que é feita em obra. E esse a gente vê muito, tá? Então, a gente tem que corrigir isso, porque os nossos concretos aqui, eles não são ensaiados. Então, a gente não sabe se aquele concreto daquela obra, ele atingiu, tá, a resistência característica. Então, vocês estão vendo aqui essa formulazinha, tá? Para A, B, para B, para A, para B, para a relação água-cimento. Então, uma parte de cimento para
tá? Tanto a parte de areia para de brita, quanto para a relação água-cimento, tá? Que é o volume de água que vai ser colocado no traço. No caso de utilizar mais de um agregado, que a gente pode sim utilizar mais de um tipo de areia e mais de um tipo de brita, tá? Isso também nos leva a uma ideia de que a gente tem que continuar ensaiando em laboratório, a gente tem que encontrar um meio de nos adequar ao que nós temos, tá? Dos materiais que a gente tem. Então, quer dizer que eu só tenho esse tanchinho de brita aqui, mas eu também tenho aquele outro número de brita, aquela graduação, 2 tipos de graduações. Então, eu posso utilizar isso, eu posso gerar um traço disso, então por que eu não vou testar, né? Para isso que existem os laboratórios. Então, no caso de se utilizar mais de um agregado miúdo ou mais de um agregado graúdo, o traço é expresso do material mais fino para o mais grosso, tá? Então, por exemplo, 2 areias e 3 britas. Eu vou expressar dessa forma. Então, 1 é o cimento, sempre ele vai estar em 1. Porque quando a gente está formando um traço, todas as medidas de areia, brita e água, elas são divididas pelo consumo de cimento. Então, o consumo de cimento dividido pelo consumo de cimento dá 1, né? Óbvio. Então, 1 para a medida de areia 1, para a medida de areia 2, brita 1, brita 2, brita 3, dividido e a relação água-cimento, ok? Então, cálculo da quantidade de cimento do concreto. Então, como é que você quer saber essa quantidade de cimento do seu concreto? Então, para calcular a quantidade de cimento de um concreto em quilo de cimento por metro cúbico de concreto, utiliza-se a equação deduzida a seguir. Então, a gente sabe que um certo volume de concreto é o resultado da soma dos volumes absolutos dos seus constituintes, ok? Então, eu tenho um volume de eu tenho um volume de cimento, eu tenho um volume de água, eu tenho um volume de brita e tenho um volume de areia, tá? Se eu misturar esses volumes, óbvio que se eu estou misturando areia, brita, cimento e água, eu estou tendo um concreto. Então, o volume desses meus insumos absolutos me chega ao volume de concreto, ok? Sabe-se ainda que a massa específica de um material é, por definição, a sua massa dividida pelo seu volume absoluto, tá? Que é o quê? O que é a massa específica? É o meu volume sem vazios, certo? Logo, o seu volume é a massa dividida pela massa específica. Logo, o seu volume é a massa dividida pela massa específica, certo? Então, é o quê? Se eu tenho aqui a minha massa específica e eu meço a minha massa específica, massa dividido por volume, para ter o volume, eu divido a minha massa do meu material dividido pela minha massa específica, certo? E aí eu obtenho o meu volume, tá? Então, o objetivo é uma equação para calcular a quantidade de cimento por 1 metro cúbico de concreto, que é o mesmo que 1000 decímetros cúbicos, certo? Então, desta forma, adequa-se a equação à unidade de massa específica usual em normas técnicas, que é quilo por decímetro cúbico, fazendo 2 em 1, tá? Que é essa nossa norma aqui para cá, ó, só vou substituir volume por massa dividido pela massa específica. A gente vai ter o quê? Que a massa de cimento dividido pela massa específica do cimento, mais a massa da areia, dividido pela massa específica da areia, mais a massa da brita, dividido pela massa específica da brita, mais a massa da água, dividido pela massa específica da água, nós chegaremos a 1000 decímetros, não é isso? Que 1000 decímetros é a mesma coisa de 1 metro cúbico de concreto, tá? Isso aqui é colocado como decímetro porque geralmente a gente vai medir a massa específica, a gente coloca em recipientes que são medidos em decímetros, tá? Então, como a massa específica da água é aproximadamente 1, então a gente tem que aqui é igual a 1, logo fica a massa específica da água dividido por 1 é igual a massa específica, tá? Perdão, a massa. Então, usa-se o artifício de dividir ambos os lados da equação pela massa de cimento, pois trabalha-se com traços que são proporções em relação à massa de cimento, da mesma forma que eu falei para vocês. O meu traço ele é formado todo em relação à minha massa do meu cimento, então eu vou dividir tudo pela massa do cimento, tá? Então eu vou dividir tudo pela massa do cimento e vou chegar a essa fórmula aqui, tá? Então a gente chega à fórmula de 1 para a massa específica do cimento, mais a areia dividido pela massa específica da areia, mais a brita dividido pela massa específica da brita, mais a água cimento é igual a 1000 dividido pela massa de cimento. Logo eu vou isolar a minha massa de cimento que eu quero descobrir que tem nesse metro cúbico,
certo? De cimento, de concreto. E eu vou chegar a essa nossa fórmula aqui. E a gente sempre representa essa MC como C, que é o consumo de cimento no metro cúbico. Então, se eu tenho a minha medida de areia, a minha medida de brita que eu estou utilizando, né? A minha massa de brita, né? Se eu tenho a minha massa de cada material que vai ser utilizado no meu traço, e eu tenho a massa específica de cada material, que a gente obtém essa massa específica através de ensaios no laboratório, eu consigo descobrir o consumo de concreto, o consumo de cimento no meu concreto, ok? E aí eu vou conferir lá naquela tabela se, de acordo com a minha classe ambiental, o meu consumo de cimento tá ok, certo? E vamos falar um pouco agora sobre os materiais que a gente utiliza para medir os nossos insumos, tá? Como é que a gente calcula essas dimensões dessas nossas padiolas? Então, as padiolas são recipientes utilizados para dosagens dos agregados em volume unitário, quando não é possível fazê-lo em massa, tá? Um saco de cimento, 50 quilos, está para 100 de areia, 200 de brita e 100 litros de água, tá? Então, isso está em massa. Só que eu quero medir o meu material, eu quero jogar meu material na betoneira através de volume, porque fica mais fácil, porque geralmente eu não tenho uma balança na obra para pesar essa quantidade de areia e essa quantidade de brita, né? Então, o que eu faço? Eu vou dosar agora os meus materiais em volume unitário, que é o quê? Vou transformar aquela minha massa em volume e para esse volume eu vou montar umas padiolas, certo? E aí fica mais fácil de eu jogar minha areia e minha brita dentro dessas padiolas e jogar na betoneira, certo? Então, ele é utilizado para dosagem de concretos em obras de menor porte, tá? A padiola pode ser construída em madeira, plástico ou aço. Ela pode ser feita para ser carregada com 2 operários, aqui ó, 2 operários, ou montada sobre rodas, dessa forma aqui, tá? Para ser transportado por um operário, só um. Então, a padiola trapezoidal deve ser utilizada quando se tem betoneira com carregador, esse tipo de betoneira aqui, ó, que permite a construção de uma pequena rampa para acesso à padiola sobre rodas. Então, essa é a minha betoneira aqui. Essa minha parte da betoneira, ela desce, e aí eu chego com o carrinho de mão, tá? Ou essa minha padiola com rodas, e jogo esse meu material que foi medido em volume dentro desse meu carregador. E esse carregador joga na betoneira, certo? Então, a equação para o cálculo de uma padiola trapezoidal, que é esse tipo de padiola aqui, ó. Aqui nós temos uma vista superior e um corte vertical, que é para vocês levarem um pouco de desenho técnico. A gente tem essas vistas e a partir disso aqui a gente calcula o volume dessa padiola, não é isso? Que é o volume dessa parte aqui mais o volume dessa parte aqui, ok? E a gente chega a essa conclusão aqui, dessa medida da minha padiola, certo? Essa medida aqui é padrão, só o que vai mudar é essa aqui, ó. Então, a gente chega a essa medida, que é o volume da padiola menos 10,5 dividido por 14, tá? Então, o que vai diferenciar uma padiola da outra é essa medida aqui, ó. Tá? Se é maior ou se é menor, óbvio. Então, a dimensão da seção horizontal de uma padiola prismática, geralmente a gente vê mais essas daqui em obras pequenas, tá? Tem que ter essas daqui, tá? A gente tem que ter um controle de material, porque se eu tô jogando um carrinho de mão que eu nem sei o volume desse meu carrinho de mão, eu tô mudando o traço e eu tô alterando a resistência do meu concreto. Então, usualmente, elas têm de base 45 por 35. Então, o que vai alterar? Só vai alterar a altura da minha padiola. Então, o meu volume da padiola, eu vou chegar com ele na minha fórmula da padiola, do volume da padiola, e eu vou encontrar a minha altura que eu vou utilizar com o meu traço. Então, a minha obra inteira, ela tem só um tipo de traço, certo? O meu concreto da obra inteira, ele só tem um traço. Então, no início da obra, eu já dimensiono a minha padiola, tá? O meu volume por traço, então eu estou fazendo sempre o meu volume por metro cúbico de concreto. Então, o meu volume por traço de metro cúbico, ele vai me dar uma altura. O volume da padiola é o quê? Base vezes a altura da nossa basezinha aqui, ó. Então, largura vezes comprimento, vezes essa altura. Então, aqui nós temos o volume. Só que eu não sei a altura ainda, então a altura vai depender de quê? Do volume dividido por essa área, certo?
Uma padiola, ela deve ser dimensionada para uma massa de agregado não superior a 70 quilos, né? Por quê? Porque eu vou usar uma padiola, essa minha padiola prismática, para 2 pessoas, então não tem como colocar mais de 70 quilos, né? Fica muito pesado, fica inviável para os nossos trabalhadores andarem na obra, certo? Então, sistema 1, padiola normal tradicional, e o sistema 2, caixas trapezoidais para fixação sobre chassis de carrinhos, tá? A gente tem 2 tipos de sistemas e a gente tem que ter noção na hora de dimensionar que essa massa não seja superior a 70 quilos, certo? Então, a gente vai praticar uma atividade na próxima aula. Essa atividade já está resolvida no nosso slide. Vou mandar para vocês irem observando como é que faz. E aí, a partir de agora, a gente vai fazer muito exercício, tá? Sobre dosagem.